peguei o carro, aí eu falei assim, nossa, eu vi a votação lá, falei assim, domingo, eu falei assim, não, podia ter segunda, mas é igual eu falo para vocês. Para mim ia ser até melhor se fosse segunda-feira, né? Porque hoje eu cheguei cansado, tô aqui na base do energético, mas tem que ser uma via de mão dupla, que eu falo para vocês, assim. Eu sei que também tá corrido para vocês, né? Aula sábado, domingo, putz, eu tô mal com vocês, mas não é. Né? Eu também tô me doando, tava lá viajando. E de qualquer forma, quarta-feira a gente acaba, tá? Assim, eu vou fazer pâncreas e fígado hoje, então tá dando tudo certo. E aí, quarta-feira, o que sobrar a gente faz junto com a revisão. E aí a gente vai conversar muito sobre a prova, vocês podem ficar tranquilos. A prova, igual eu falei, as questões vão ser impressas, só as imagens projetadas, então vai ser mais tranquilo, tá bom? Então, o cronograma é, rapidamente, só para a gente começar, a gente tem muita coisa para falar hoje, a gente vai fazer o que conseguir aqui de pâncreas e fígado, e o que faltar a gente faz junto com a aula de revisão, tá bom? E aí, no final, vai valer a pena. Vocês só pensem nisso, tá? Que eu sei que tá puxado para vocês, tá puxado para mim também. Mas é igual eu falei, eu vi a votação, como a maioria preferiu o domingo, eu falei assim, não, eu vou dar um gás ali, chego, depois eu descanso. Por isso que eu pedi para ser agora, tá, gente? Porque se eu tivesse que dar aula 6, 7 horas da noite, eu ia estar assim, ia estar descansando e vou ter que dar aula. Então eu já pego o embalo e depois eu descanso. E aí, então, qual é o cronograma? A gente vai fazer a aula hoje e depois quarta, junto com a revisão, o que faltar, tá? E aí termina. Sexta-feira é a prova. Aí, o que eu estava pensando com vocês? Aquela aula prática, que eu acho extremamente, além de legal, ser uma aula super interessante que a gente vai discutir, caso vocês vão aprender a olhar a tomografia aqui comigo, né? Como que eu olho a tomografia de abdômen e tal. E aí vai ser depois da prova, então, assim, vocês vão poder pôr muita coisa em prática. Vou pegar uns casos alterados e tudo. Se vocês puderem, eu estava pensando na segunda-feira, que era um dia que eu sei que geralmente a sala pode. Se não, a gente tenta fazer outro dia. E é opcional, tá? Quem não quiser, tá tranquilo. Passou a prova, tá tranquilo. E aí vai ter aquelas duas aulas. Ah, tá. A Samara tá falando que tem prova. Então, a gente vê uma data aí que vocês queiram fazer essa aula prática, e se quiser também, tá? E aí, acho que foi quinta-feira, ficou a aula de inovação e tecnologia, né, de ultrassom, tá? Que a gente vai fazer a parte de ultrassom e vai tentar fazer a parte de acesso junto. Se não der, a gente faz na sexta a parte de acesso, mas acredito que se a gente organizar, dá para fazer a parte de acesso também, tá bom? Certo? Então, só precisa ver aí, se vocês quiserem ter essa aula prática, essa aula de olhar a tomografia, a gente pode fazer também depois da prova, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Aí vocês pensam aí, depois a gente vê, tá? Mas, de qualquer forma, essa aqui é a penúltima aula, assim, do módulo para a prova. Vamos começar aqui. Todos vendo minha tela? Sim. Sim, obrigado, Samara. Então, vamos lá. Gente, seguinte, eu preparei a aula de pâncreas e a aula de fígado. Eu preparei, cadê? Vamos ver aqui. Vai, não abriu, não, pera aí. Tem que abrir por outro arquivo aqui. Deixa eu procurar aqui, aula pâncreas. Cadê essa aula? Talvez essa aqui também vai ser. A de pâncreas já está aberta aqui. Ótimo. Vamos começar pelo pâncreas mesmo, tá? Seguinte, gente, como eu vou focar com vocês em algumas coisas, né? Assim, a gente não vai perder tempo falando muito de anatomia, muito de embriologia, tá? Eu vou focar no que interessa para otimizar o aprendizado seus, tá bom? Então, aula de pâncreas, tá? Aqui o que é importante é o seguinte, é você saber identificar o pâncreas nos exames de imagem e quais são as regiões do pâncreas, tá? Então, gente, o pâncreas, ele é dividido
na maioria das vezes, em cabeça, corpo e cauda, e mais inferiormente o processo uncinário. Alguns autores colocam cabeça, colo, né, seria cabeça, colo, né, de pescoço, corpo, cauda e processo uncinário. Porém, a divisão mais comumente que a gente vê é juntar o corpo com o colo, tá? Fica cabeça, corpo, cauda e processo uncinário. Então, aqui a gente está vendo o pâncreas típico na tomografia. Então, situado no reto peritônio, né, espaço pararrenal anterior, ele tem esse aspecto cerebriforme, tá? Ele tem esse aspecto cerebriforme, por que chama cerebriforme? Porque tem esses sulcos, tá? Ele tem esses sulcos, então por isso que a gente chama de aspecto cerebriforme, tá? Outra coisa, como que eu vou identificar o que é cabeça, o que é corpo, o que é cauda na tomografia, né? Olha, se eu traçar uma linha, aqui essa bolinha, gente, é a junção porto-espleno-mesentérica, vocês vão aprender a identificar ela na tomografia. Se eu traçar uma linha aqui, ó, junto à junção porto-espleno-mesentérica para cá, para a direita, tudo isso aqui é cabeça pancreática. Da junção porto-espleno-mesentérica até uma linha que passa aqui na região paravertebral, então esse aqui seria o corpo pancreático, tá? Aqui o corpo pancreático. E dessa linha para frente seria o quê? Cauda pancreática. Se eu descer aqui, eu estou num corte mais superior. Se eu descer, eu vou ver o quê? Ó, aqui eu estou nesse corte aqui, ó. Esse corte aqui, eu estou vendo essa parte do pâncreas. Cabeça, corpo e pescoço junto e cauda. Se eu descer o corte, estou aqui, eu vou ver só esse pedacinho aqui, ó, mais inferior, que é o processo ucinado. Então, o processo ucinado, ele vai ser uma continuação caudal do pâncreas ali, e a gente vai ver esse processo ucinado, tá? Então, esse é o pâncreas normal. Aspecto cerebriforme, situa-se transversalmente ali, próximo ali à região epigástrica, mais na região epigástrica, tá? Lembrar que o pâncreas, ele tem dois ductos, tá? O ducto de Wissum, que é o ducto pancreático principal, ele vai se unir ao colédoco, deixa eu ficar assim que fica mais fácil, ele vai se unir ao colédoco e drenar na papila maior, tá? Junto. Então aqui, gente, aqui é uma colangiorressonância, em que a gente vai ter uma sequência fortemente ponderada em T2, em que eu vou apagar o restante tudo, vai ser só o que brilha em T2 o que vai brilhar, ou seja, tudo que tem líquido vai brilhar. Então a árvore biliar vai brilhar, tá? O ducto pancreático principal, tá? Que vai ter o suco pancreático, também vai brilhar, tá? Então eu vou conseguir ver muito bem o ducto pancreático principal. E aí eu consigo ver o ducto pancreático principal, ó, drenando junto com o colédoco, aqui é o colédoco, tá? Sempre junto na papila maior, tá? Aí, o ducto acessório, ou ducto de Santorini, ele vai drenar na papila menor, tá? Ele vai drenar a porção anterior, deixa eu fazer aqui, anterior da cabeça pancreática, aqui, ó. Então, o ducto pancreático principal, ele dá essa voltinha aqui, ele desce inferiormente e drena na papila maior. O ducto de Santorini, ele vai drenar a porção superior da cabeça pancreática na papila menor, tá? Então, isso de anatomia, tá? De embriologia eu vou passar aqui, vocês têm que saber que o pâncreas, ele tem, na verdade, 2 a 3 brotos que vão girar e se unir, né, e juntar para formar o pâncreas. Então, ele vai ter um movimento de rotação e de junção, tá? Aqui eu não vou explicar um negócio que a embriologia é menos importante para vocês na prática clínica. Então, assim, por que eu dou aquele slide ali? Porque vocês têm que saber que tem esse movimento de rotação
Esse movimento de rotação, ele pode, muitas vezes, ter uma malformação que, ao fazer essa rotação diante da árvore duodenal, diante do ducto do duodeno, né, ele pode deixar o quê? Um tecido pancreático em volta do duodeno, que é chamado de pâncreas anular. Então, gente, o normal é esse aqui, ó. Eu tenho o duodeno e eu tenho o pâncreas. Então, lá na embriologia, nesse movimento de rotação, o pâncreas ele pode envolver o duodeno, ou seja, ter o duodeno dentro do pâncreas, ou seja, o pâncreas circundando o duodeno. Por isso chama pâncreas anular, ele faz tipo um anel no duodeno. Qual que é o problema disso aqui? Muitas vezes o paciente tem sintomas de refluxo, de obstrução, pode ter alguns casos de pancreatite, mas principalmente sintomas obstrutivos, tá? Então, o pâncreas anular, ele é uma malformação congênita do pâncreas em que pode circundar todo o duodeno. Isso lá na embriologia. Vocês lembram que eu falei que na embriologia é rotação e junção dos brotos, que são vários brotos, eles rodam em torno do duodeno para poder se unir, fica um na porção ventral, outro na porção dorsal, então nessa rotação eles se unem, e muitas vezes eles podem o quê? Não se unir completamente. E a gente tem o quê? O pâncreas divísio, que é a anomalia congênita mais comum do pâncreas, resulta da não fusão dos ductos pancreáticos. Então a gente vai ter os ductos pancreáticos independentes. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Pode ser um achado assintomático, porém pode ser causa de pancreatite agudas recorrentes. Por isso que a gente tem que conhecer, tá, gente? Se o paciente tem pancreatite recorrente, a gente tem que pensar em alguma causa para essas pancreatites. Por quê? A causa mais comum, como eu vou falar para vocês, de longe é litíase biliar. Mas se o paciente está tendo pancreatite recorrente sem cálculo, não é alcoólatra, a gente tem que investigar causas secundárias, tá? E aqui, o que vocês estão vendo aqui, ó? O duodeno, o colédoco, estão vendo o colédoco aqui, tá? Então a gente está vendo o colédoco, vê o ducto pancreático principal. E o que está acontecendo aqui com o colédoco e com o ducto pancreático principal? Quem consegue ter essa percepção aqui, ó? O que eu falei para vocês? Que eles têm que fazer o quê? Eles tinham que se juntar, mas parece que tem dois, um passando na frente do outro. Exatamente. Foi Samara que falou, né? Sim. Perfeito, Samara. Perfeito. É isso aí, gente, ó. Então, eles têm que se juntar. O ducto pancreático principal, ó, ele vem e junta com o colédoco para drenar na papila maior. E aqui a gente vê, ó, o ducto pancreático secundário de Santorini, tá? E o que está acontecendo aqui no pâncreas divísio? Ó, o ducto pancreático principal, ele vem, ele não desce aqui para drenar na papila, ou seja, fica independente, e ele cruza o colédoco. Toda vez que eu vejo o ducto pancreático principal ultrapassando o colédoco, ou seja, não drenando junto com o colédoco, eu tenho o pâncreas divísio. E aqui já é um ducto secundário, tá? Ele é um ductus independente, porque ele não liga ali. Se ele estivesse ligado, juntado, fundido, o que teria acontecido? Certinho, ó, o ducto pancreático principal desceria e drenaria junto com o colédoco. E esse seria o ducto de Santorini. Como eles não são independentes, tem esse ducto secundário e tem o ducto pancreático principal que ultrapassa o colédoco. Então a gente não tem a união desses ductos. Então isso é chamado de pâncreas divísio, tá? E a gente vai ver pela não união dos ductos. Igual a Samara falou, cruzando o colédoco, não está drenando junto com o colédoco, tá? Pode ser assintomático ou naqueles pacientes que têm pancreatites recorrentes, pode ser causa de pancreatite recorrente, tá? Pancreatite, então, gente, que é o mais importante dessa aula, tá? A gente falou de abdômen agudo, vocês viram que eu não falei de pancreatite no abdômen agudo. Por quê? Porque a gente ia ter uma aula específica disso, tá? Então, o diagnóstico de pancreatite,
ele tem que ter 2 de 3 critérios, tá? Então, não tão distante, era necessário ter o laboratório alterado. Hoje, não mais. Você pode ter pancreatite com laboratório normal. Se os exames de imagem, seja TC, a ressonância, e às vezes o ultrassom, mas o ultrassom vocês vão ver que não é tão bom, pelo pâncreas se torna retroperitônio, estiver alterado com a clínica típica, aquela dor na região superior do abdômen, faixa, a gente pode dar o diagnóstico de pancreatite sem o laboratório. Então, quais são os 3 critérios? Eu tenho um exame característico de imagem, né, principalmente com contraste, TC, ressonância ou ultrassom, tá? Eu tenho que ter alteração laboratorial, lipase, amilase, não é pouco aumentado, não, é muito aumentado, pelo menos 3 vezes o limite superior da normalidade. A gente já comentou na aula de isquemia mesentérica, isso eu tenho certeza que eu falei, que a amilase ela é menos específica, ou seja, a lipase ela é mais específica de pancreatite do que a amilase. A lipase, quando ela está muito aumentada, a gente pensa muito em pancreatite. Já a amilase, ela pode aumentar em isquemia mesentérica, em outros distúrbios intestinais, tá? Então, a lipase, ela é mais específica, tá? E a gente tem, né, o achado clínico característico, uma dor epigástrica persistente, né, com irradiação para o dorso, em faixa. Então, isso nos leva a todos esses 3 critérios. Se eu tiver 2, nos leva ao diagnóstico de pancreatite, tá? Então, assim, obviamente, se eu tiver 2 critérios, laboratorial e clínico, eu não preciso dos exames de imagem para dar o diagnóstico, mas eu vou precisar do exame de imagem para eu orientar o tratamento, porque vai ser diferente se for uma pancreatite edematose intersticial ou se for uma pancreatite necrosante. E também para ver a causa e complicações dessa pancreatite, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem a pancreatite edematose intersticial, que é a grande maioria, de 90% a 95%, e a gente tem a pancreatite necrosante, tá? Que é em torno de 10% a 5% das pancreatites. E pode ser necrose dentro do pâncreas ou do tecido peripancreático, tá? Ou seja, pode ser uma esteatonecrose, uma necrose da gordura peripancreática. Já vi muitos colegas radiologistas que cometeram um erro de falar que era pancreatite edematose intersticial porque o pâncreas não tinha necrose, mas esqueceu de olhar a gordura em volta. Quando a gordura tem esteatonecrose, a gente já classifica como pancreatite necrosante, tá? Então, pancreatite necrosante é uma necrose dentro do pâncreas ou na gordura em volta dele, tá? E aqui, gente, algumas complicações, tá? Eu vou passar rápido nessas primeiras aqui, nessas complicações, vou tentar falar bem rápido, porque, assim, são muito específicas, assim, mas vocês vão entender, tá? Então, o primeiro que a gente tem que classificar é o seguinte: se tem necrose ou se não tem necrose. Se não tem necrose, nós estamos falando da pancreatite edematose intersticial. Ponto. Então, todos os líquidos que eu tenho em volta da pancreatite edematose intersticial nas primeiras 4 semanas, a gente vai chamar de coleções líquidas peripancreáticas agudas ou coleções líquidas fluidas agudas, tá? Então, coleções numa pancreatite edematose intersticial até 4 semanas, coleções líquidas peripancreáticas agudas. Ponto. Passou de 4 semanas, essas coleções elas vão encapsular. E aí é o famoso pseudocisto. E o pseudocisto, olha só, é na pancreatite edematosa intersticial, que vai formar os pseudocistos. Se eu estou falando de pancreatite necrosante, aí os termos só vão mudar os nomes, tá? Dessas coleções e dessas
quando fica encapsulado. Então, assim, nas primeiras 4 semanas, quando é pancreatite edematóide intersticial, é coleções líquidas peripancreáticas agudas. Quando tem necrose, ao invés de ser coleções líquidas peripancreáticas agudas, são coleções necróticas agudas, né, nas primeiras 4 semanas. Então, só muda a nomenclatura. Se eu tenho essas coleções após 4 semanas, numa pancreatite necrosante, não vou chamar de pseudocisto. Ela vai ser uma necrose compartimentalizada, que em inglês tem a sigla de WON, Walled of Necrose, parede de necrose. Então, são coleções necróticas encapsuladas após 4 semanas. Isso é só classificações que vocês podem pegar nos exames, nos laudos e ficarem perdidos com isso aí, tá? E por que a gente tem que falar se tem necrose, tem que falar esses termos? Porque isso vai fazer toda a diferença no prognóstico e na mortalidade. Quando tem necrose, aumenta a mortalidade, pode ter infecções secundárias, ou seja, necroses infectadas. E além disso, a pancreatite, eu tenho um caso muito legal, pode dar hemorragia, resultante da erosão de vasos sanguíneos e necrose, por conta que fica babando o suco pancreático, né, ali nas estruturas adjacentes. Vocês vão ver que o pâncreas tem muito vaso perto do pâncreas, tem a artéria mesentérica superior, tem a junção porto-esplênico-mesentérica, tem a veia esplênica, artéria esplênica, tem muita coisa ali perto do pâncreas. Então, pode ter erosão por conta dessa secreção de suco pancreático, dessas paredes das artérias, pode fazer pseudoneurismas, e aí um caso que eu tenho, que eu posso procurar até para aula prática, é de um pseudoneurisma pós-pancreatite, em que estava tendo hemorragia, esse pseudoneurisma, ele estava sangrando aos pouquinhos, e o paciente sempre com hemoglobina baixa, fez endoscopia, fez colonoscopia, fez tudo e não achava a causa da anemia. E aí, quando foi fazer a tomografia, a gente viu que tinha um pseudoneurisma na artéria mesentérica superior, decorrente de uma complicação de uma pancreatite que ele tinha tido recentemente, e esse pseudoneurisma estava sangrando, tá? Então, a gente pode ter trombose da veia esplênica, da veia porta, pode ter fístulas com ascite pancreática, com vazamento de secreções pancreáticas na cavidade peritoneal, ou fístulas pleuropancreáticas. Como assim, Renato? Vazamento de secreções pancreáticas para a cavidade pleural, para o espaço pleural. Tá? Não cavidade pleural, é o espaço pleural, que é um espaço virtual. Tá? Quando a gente tem pancreatite e tem derrame pleural, muitas vezes a gente pede para fazer análise de amilase e lipase no suco, a dosagem amilase e lipase no suco pancreático, no aspirado do derrame pleural, tá? Então, faz a toracocentese, ou a drenagem torácica, e faz a pesquisa de amilase e lipase ali do derrame pleural, tá bom? E aqui, extremamente importante, a classificação de Baltazar e a classificação de necrose pancreática, que a gente chama de índice de gravidade da TC. Isso vai nos falar o prognóstico, ou a morbimortalidade, tá? Então, a classificação de Baltazar. Gente, a classificação de Baltazar não tem a ver com necrose pancreática, tem a ver com a pancreatite, com as complicações da pancreatite, ou seja, se eu tenho um pâncreas normal, que pode acontecer na pancreatite, nós estamos falando da TC. Então, o paciente tem pancreatite, está com a amilase lipase mais do que 3 vezes alterado. E aí, quando a gente olha o pâncreas e tem a característica clínica, ou seja, ele já tem os 2 critérios, então ele já tem um diagnóstico. E aí o pâncreas está normal, tanto pelo TC, tanto pelo ultrassom, tanto pela ressonância. É um Baltazar A, ou seja, recebe 0 pontos. Se eu tenho só um aumento do pâncreas,
um aumento de espessura do pâncreas, é um Baltazar B, recebe 1 ponto. Se eu tenho alterações inflamatórias no pâncreas e peripancreáticos, é um Baltazar C. Se eu tenho uma coleção líquida peripancreática, Baltazar B. Se eu tenho 2 ou mais coleções líquidas peripancreáticas, Baltazar E. Então, gente, A, pâncreas normal, vai aumentando. Depois, o B, o pâncreas está aumentado, não tem alterações inflamatórias peripancreáticas. Então, Baltazar B. Baltazar C, eu tenho alterações inflamatórias. O que é alterações inflamatórias? Densificação de gordura. A gente vai bater muito na tecla, vocês já viram lá na aula de abdômen agudo, quando a gordura fica densificada. Isso é um Baltazar C. Aí, começa a evoluir mais. Eu tenho, além de densificação de gordura, coleções líquidas. Coleções líquidas. E aí, quando eu tenho uma só, Baltazar D de dado. Quando eu tenho 2 ou mais, Baltazar E. E aí recebe A, 0 pontos, B, 1 ponto, C, 2 pontos, D, 3 pontos, E, 4 pontos. E a necrose, Renato, como é que eu vou dividir? Se não tem necrose, recebe 0 pontos. E aí, quando tem necrose, eu vou dividir da seguinte forma. 1/3, né, se tiver até 1/3, até 30%, recebe 2 pontos. De 30% a 50%, 4 pontos. Mais 50%, 6 pontos. Então, a necrose eu vou dividir. Não preciso ficar falando 20%, 25%, 35%, não. Menos que 30%, ou seja, menos de 1/3. De 1/3 a metade do pâncreas, né, que é de 30% a 50%, ou mais da metade do pâncreas. Tá? Então, vai ser 0, 2, 4 e 6. Então, o índice máximo, que é o Baltazar E, vai ser 4 pontos, e necrose maior do que 50%, vai ser 6 pontos. O índice máximo é 10 pontos. Então, em 10 pontos, a gente tem uma mortalidade muito alta. Tá? Então, qual que é o papel da imagem? Primeiro, se o quadro clínico for confuso, o laboratório estiver alterado, é esclarecer o diagnóstico. Muitas vezes a imagem vai fazer o diagnóstico. Já cansei de pegar também pacientes que estavam pensando em outra hipótese e foi fazer o exame e a gente viu que o pâncreas estava inflamado. E aí a gente falou, olha, você tem uma pancreatite. Então, o paciente está com uma dor abdominal, não é muito específica, não dosaram amilase e lipase, e aí quando vem fazer o exame de imagem, a gente vê que o pâncreas está todo aumentado, heterogêneo, com alterações inflamatórias, a gente fala, olha, isso é pancreatite. Ela pode dosar amilase e lipase aí que vai confirmar. A gente vai avaliar a gravidade, igual a gente acabou de conversar, como é que faz, o Baltazar e a escala de necrose, detectar complicações. Quais são essas complicações? Que a gente falou, tem coleções, tem pseudocisto, necrose compartimentalizada, se for pancreatite necrosante, trombose de veia mesentérica, trombose de veia porta, trombose de veia esplênica, pseudoaneurismas das artérias que passam de perto, pode ser da artéria esplênica, da artéria mesentérica superior, hemorragias, fístulas pleurais, que pode dar derrame pleural, ascites, né? Quais são as possíveis causas que a gente pode detectar pelo ultrassom? As 3 principais causas. Quais são as 3 principais causas? Litíase biliar, em primeiro lugar. Segundo lugar, vou fazer igual o professor meu Flávio. Sempre ensinou a gente. Segundo lugar, litíase biliar. Terceiro lugar, litíase biliar. Quarto lugar, vem o resto. Ou seja, a causa de longe mais comum é litíase biliar. Tá? Então, principal causa de pancreatite é litíase biliar. Tá? Aí depois vem outras causas, hipertrigliceridemia, pâncreas de Visio, pâncreas anular, que mais que a gente pode ter de causas de pancreatite? Em crianças. Qual é a principal causa de pancreatite em crianças? Vamos lá, essa eu quero que vocês me respondam. Pensem aí. É trauma, Renato? Muito bem. Quem foi que falou? A Dani. Boa, Dani. Gente,
pancreatite em crianças. A gente tem que pensar em trauma. E aí, se está tendo pancreatite recorrente, é um dos critérios da gente pensar na síndrome da criança espancada, ou seja, a criança está tendo muito trauma. Então, isso não é normal. Então, se está tendo pancreatite de repetição, é uma das coisas na radiologia que faz a gente pensar em síndrome da criança espancada. Gente, a radiologia tem um papel fundamental nesse diagnóstico da síndrome da criança espancada. Quando a gente tem, por exemplo, fraturas em diferentes fases de consolidação, a gente falou, opa, essa criança está fraturando demais. Por mais seja um menino atentado, né? Se você tem uma fratura no húmero, desculpa, no rádio, uma fratura no húmero, outra fratura no rádio, uma já consolidada, outra está consolidando, outra sem consolidação. Vou falar, fraturas em diferentes fases, tem alguma coisa errada. Está toda hora fraturando essa criança? Entendeu? No mínimo, se ela não está sendo espancada, ela está sendo negligenciada, né? Então, é uma das coisas que a gente, às vezes, tem que denunciar, tá? Quando a gente está suspeitando, a gente tem que denunciar. E, além disso, gente, o ultrassom, ele consegue, por exemplo, inferir quando o paciente é alcoólatra. Por exemplo, está com pancreatite e tem um fígado, uma esteatose moderada, acentuada, muitas vezes é por conta do álcool. Está com fígado cirrótico, por conta do álcool. Tá? A gente sabe que cirrose não é só por conta de álcool, mas claro que o álcool a gente sabe que é uma das causas de pancreatite. Então, você tem um fígado cirrótico com pancreatite, você imagina que aquilo ali pode estar relacionado, que pode ser por conta de alcoolismo, tá? E não esquecer que os estudos de imagem podem ser normais em caso de pancreatite leves, tá? O pâncreas pode ser normal, tá bom? A radiografia, gente, realmente não é para fazer o diagnóstico de pancreatite, tá? Tem uma baixa sensibilidade, tá? Nenhum dos sinais é específico o suficiente para estabelecer o diagnóstico. Tem alguns sinais escritos, sinal do Kotoff, ou alça sentinela, né, que é um espasmo do ilho. Eu não vou nem ficar explicando para vocês, porque realmente ninguém vai olhar um sinal desse e vai falar assim, é pancreatite. Não. Tá? A gente serve para o quê? Direcionar os próximos exames, tá? Para ver se também não tem derrame pleural, que a gente pode ter, né? Se tem elevação do hemodiafragma, principalmente esquerdo, por conta de uma ascite, né? E aí com esteatotelitasia. Então a gente serve para ver outras coisas, tá? Então, gente, a radiografia tem que ser pedido ali no protocolo de abdominal agudo, igual eu falei para vocês, porque vai direcionar o diagnóstico, mas ela não é específica para fazer o diagnóstico de pancreatite, tá bom? Já o ultrassom, aí sim, tá? Aí sim é bom, porque é o seguinte, muitas vezes o ultrassom não vai ver o pâncreas alterado, ele não tem uma acurácia muito boa para ver as alterações pancreáticas igual a tomografia, por exemplo. Mas o ultrassom, ele pode ver essas alterações pancreáticas e, além disso, ele consegue identificar a principal causa, que é o quê? Litíase biliar, tá? Pode ver complicações vasculares, como trombose, de veia porta, de veia esplênica, né? E, alguns casos, né, a gente consegue fazer o diagnóstico de pancreatite pelo ultrassom. E aí vai ser a mesma característica que na TC e na ressonância. O pâncreas aumentado, com perda daquele padrão cerebriforme que eu falei para vocês, daqueles sulcos, tá? Ele pode ficar mais liso, às vezes vai ficar mais heterogêneo, vai ter líquido em volta, pode ter coleções, a gente vai ver pelo ultrassom, tá? Mas a gente vai ver muito bem o que? O cálculo biliar, tá? Então, como que a gente vai ver o cálculo biliar, gente? A pedrinha, né? A pedra biliar, o cálculo biliar, vai ser uma imagem arredondada hiperecogênica
com sombra acústica posterior. E é móvel a mudança de decúbito. O paciente tem decúbito dorsal, ela está aqui. O paciente vira em decúbito lateral, ela tomba para cá, tá? Já o pâncreas alterado, ele vai ter um aumento da sua espessura, a gordura no pâncreas peripancreático, desculpa, a gordura peripancreática vai ficar mais brancona no ultrassom, que a gente chama de borramento de gordura, ou seja, vai ter um aumento da ecogenicidade da gordura peripancreática, a gente vai ter esse borramento de gordura. E como que eu sei qual que é a espessura normal do pâncreas? A gente tem uma regrinha, que é a seguinte: a cabeça ela é mais espessa do que o corpo, que é mais espessa do que a cauda. Então, geralmente, isso pode variar, tá? Pode variar, mas geralmente a cabeça mede 3 centímetros de espessura, a cauda 2,5, desculpa, a cabeça 3 centímetros de espessura, o corpo 2,5 e a cauda 2. Então, a cabeça é mais espessa do que o corpo, que é mais espessa do que a cauda. Então, aqui, ó, até aqui, eu tenho que ter aproximadamente de 3 a 3,5 centímetros. Tá? O corpo, eu tenho que ter, né, de 2,5 a 3 centímetros. E a cauda, eu tenho que ter de 2 a 2,5 centímetros. Então, olha o tamanho dessa cauda aqui, é maior do que a espessura da cabeça. Tá? Então, a cauda ela não pode ser maior do que o restante do pâncreas. Aqui, no caso, a gente tem a cauda bem aumentada, então a gente está diante de um aumento da espessura pancreática, tá? Na PC, a mesma coisa que eu falei para vocês: aumento focal difuso, densidade da gordura adjacente, pode ter necrose, que a gente vai ver somente se injetar contraste. Olha aqui, a necrose, hipocontrastação. Se eu fizer uma TC sem contraste, eu não posso classificar se é edematose intersticial ou se é pancreatite necrosante. Lembrem-se disso. Se vocês viram uma TC e tem uma pancreatite, e falar uma pancreatite edematose intersticial, não dá para falar. Porque aí eu só vou falar se tem contraste ou se tem necrose se eu injetar um contraste. Tá? Então, necrose ou não é igual a contraste. Eu tenho que fazer contraste. Então, dessa forma, vocês inferem que o protocolo de pancreatite, se não houver contraindicação ao contraste, é sempre com contraste. Tá? Então, a suspeita de pancreatite, a gente tem que injetar contraste. Na verdade, gente, abdômen agudo, a gente injeta contraste. A não ser que haja contraindicações absolutas, né? Tipo, já teve uma reação alérgica grave ao contraste, então a gente não faz, mas fica limitado, tá? Então, pode ter necrose infectada. Quando que eu vou pensar em necrose infectada? Principalmente quando eu tiver gás no interior da necrose. Pode ter hemorragias, como eu falei para vocês. A calcificação pancreática, a gente vai ver principalmente no tecido pancreático quando tem pancreatites crônicas, e aí eu posso ter pancreatites crônicas agudizada, uma pancreatite crônica, agudizada, tá? Então vamos treinar um pouco aqui, tá? Vocês já estão vendo ali que é uma pancreatite, o próprio nome já diz ali que é uma pancreatite edematose intersticial, porque injetou contraste, ó, as artérias e os vasos todos branquinhos, o rim realçado, e eu não vejo uma área de hipocontrastação. Porém, então, se eu não tenho área de hipocontrastação, eu já sei que necrose é 0, não ganha nenhum ponto. E no Baltazar, A, pâncreas normal, B, pâncreas aumentado, C, alterações de densificação peripancreáticas, D, se tiver coleções, ou D, se tiver uma coleção, ou se tiver 2 ou mais coleções. Qual Baltazar é aqui? Seria o B? O B, com certeza, exatamente. Sempre
a gente tem que levar em conta o Baltazar maior. O B, com certeza, o pâncreas está aumentado. Porque a gente vai classificar aqui em C, porque já tem aqui, densificação de gordura. Gente, aprende a ver densificação de gordura. Olha a gordura do subcutâneo, é pretinho. Olha a gordura aqui, como é que está, ó. Tá? Olha a gordura peripancreática. Então não está pretinho. Está principalmente aqui, ó. Então a gente tem um Baltazar C de casa, tá? Vamos ver outro? Vamos ver esse aqui agora. Já deu para ver ali, mas vamos lá. Vamos classificar aqui. Pancreatite edematosa ou necrosante? E por quê? Ó, parece estar um pouco mais escuro ali no meio. Isso. Isso aqui é o que, gente? É a cauda pancreática. Olha a cauda como está realçando o contraste e olha aqui como está tudo escuro. Ó. Aqui é o pâncreas. Então aqui eu estou vendo que tem uma área de hipocontrastação e aqui eu estou vendo que a cauda claramente está mais realçada. Então tem área de necrose. Eu já classifiquei em pancreatite necrosante. Quantos por cento do pâncreas vocês acham que está necrosado? 30%, de 30% a 50% ou mais 50%? Um terço. Vocês acham que é um terço do pâncreas? São divididos? Metade. Isso. Pelo menos aqui seria metade, tá? Quando é muito assim, às vezes é subjetivo, tá, gente? Às vezes um vai achar que é metade, outro vai achar que é um pouco mais que a metade, isso não vai fazer tanta diferença. Mas um terço aqui não é esse, porque olha, isso aqui tudo é o pâncreas. Eu só estou vendo uma partezinha do pâncreas realçando. Ou seja, no mínimo a metade. Tá? No mínimo a metade. Aqui eu classificaria como mais 50%, porque eu estou vendo ó, a cabeça toda necrosada, o corpo todo necrosado, e só a cauda tá, realçando. E aí, eu tenho que, o que é isso aqui, ó? Coleção líquida. Tá? A coleção, gente, ela fica homogênea, ela fica assim, ó, ela escorre assim, ó, tá? Já a densificação, a gente vê só a gordura densificada, né, vê um pouco aumentada ali a densidade da gordura, mas você vê que tem gordura entremeada. Aqui não, aqui você vê que é só líquido, tá? Aqui em volta do fígado, ó, eu tenho fígado, e aqui em volta do fígado, ó, eu tenho uma coleção aqui, perihepática, e aqui, perihepática. Tá? Então, aqui seria mais 50%, ganha 6, Baltazar porque tem duas ou mais coleções. Então, esse aqui é um prognóstico muito ruim, tá? Vamos continuar treinando aqui. Esse aqui, o que está acontecendo aqui? Tem necrose ou não? Na cauda. Na cauda, perfeito. Na cauda tem necrose. E por que eu estou vendo uma área hipodensa e dentro ainda uma área mais escura ainda, mais hipodensa? É gás que é aquela infecção que é infectada? Exatamente, é gás, tá? Quem foi que falou? Duda. Duda, muito bem, Duda. Então, gás, isso aqui é uma pancreatite, ó, com necrose infectada, tá? Aqui, ó, eu estou vendo o corpo e a cabeça contrastando. Aqui eu poderia falar 30% do pâncreas, entendeu? Então, com necrose, mas o que mais chama atenção aqui é que tem gás no interior da necrose, ou seja, uma pancreatite infectada, tá bom? Na ressonância, é equivalente a TC, para a gente ver. Então, a gente vai ter aumento do parênquima, vai ter densificação, não, a gente não fala densificação de gordura na ressonância, mas a gente vai falar alteração do sinal da gordura peripancreática. Então, a densificação, densidade é só na TC e raio-x.
No ultrassom a gente vai falar de ecogenicidade e na ressonância a gente vai falar de intensidade de sinal. Mas são os mesmos parâmetros, tá? Por exemplo, aqui, tem necrose ou não tem no pâncreas? O que vocês acham? Tem, com certeza, né? A gente tá vendo só a cauda ali, fininha, como tem que ser, o corpo e a cabeça necrosados, ou seja, pode até falar ali ó, de 30% a 50%, tá? Um pouco mais 50%, enfim, às vezes vai dar essa dúvida. Olha como que o pâncreas passa exatamente anteriormente ao que? A veia esplênica, tá? Então, é muito fácil essas alterações inflamatórias atingir a veia esplênica, com trombose, tudo. Aqui a junção porta-esplênica. Nós vamos ter essa aula ainda de anatomia do TC, né? Espero que a gente arrume um horário aí para poder encaixar isso aí, tá? E aí, para a gente terminar a parte de pancreatite, vou falar rapidamente sobre os nódulos e cistos pancreáticos, que a gente vai falar de fígado também, que é uma aula mais curta. A gente vai falar da pancreatite crônica, tá? A pancreatite crônica, a gente, como o próprio nome diz, é uma pancreatite que já teve um processo ali de repetidas insultos inflamatórios, contínuos, né, fibrosantes, que afetam o pâncreas. Ou seja, para eu ter uma pancreatite crônica, eu vou ter que ter várias pancreatites até virar uma pancreatite crônica. Tá? Então, é um processo contínuo, prolongado, inflamatório. Então, o principal fator de risco na pancreatite crônica é o alcoolismo. Então, muitas vezes, quando a gente vê pancreatite crônica, a gente vai pensar no que, olha, tá todo dia o pâncreas ali sofrendo tudo e tal, é por conta do quê? Bebida alcoólica. Tá? Então, a pancreatite crônica ela vai ter determinadas características, né, no exame de imagem que é praticamente patognomônicas, né, assim, muito típicas, e ela resulta em alterações morfológicas irreversíveis e disfunção pancreática endócrina e exócrina. Então, fatores predisponentes, principalmente álcool, tá? Fibrose cística, pode ser doenças autoimunes, tumor na cabeça do pâncreas e também pâncreas de Wilson, tá? Que pode dar pancreatites recorrentes, mas principalmente álcool, tá? Então, essas características, principalmente as 3 primeiras, a gente vai ver muito na pancreatite crônica, que é o quê? Dilatação do ducto pancreático principal, calcificações pancreáticas. Vocês viram na aula de raio-x de abdômen, aquele pâncreas todo calcificado, transversalmente no raio-x, a gente consegue ver, consegue dar o diagnóstico de pancreatite crônica pelo raio-x. E a gente vai ter o quê? Alterações no tamanho, vai ter uma atrofia do pâncreas. Tá? Se a gente tem uma atrofia do parênquima pancreático, compensatoriamente a gente vai ter uma dilatação do ducto. E pode ter pseudocisto. Por quê? Por conta de pancreatites prévias. Tá? Pseudocistos são pancreatites edematosas intersticiais, que após 4 semanas, aquelas coleções líquidas, elas ficam encapsuladas, formando pseudocistos. Então, se eu tenho pancreatites recorrentes que resultam na pancreatite crônica, é comum eu achar pseudocistos na pancreatite crônica. Mas olhem principalmente essa imagem. Tá? Essa imagem aqui, gente, a gente está vendo o quê? Vou fazer aqui para vocês. Ó. O ducto de Wilson, ele muito dilatado, ele é um espaçozinho, vocês viram lá na coluna de ressonância, é virtualzinho dele, ele tem 2, 3 milímetros. E aqui é o parênquima, ó, tem menos parênquima do que ducto, tá? Olha o pâncreas normal como é que é, gente. Olha o pâncreas normal, olha a finurinha do ducto, tá? Tem no máximo 2, 3 milímetros, olha o tamanho do parênquima, tá? Agora, olha lá de novo, a pancreatite crônica, ó. A gente consegue ver muito bem o ducto
o ducto dilatado, né, e o parênquima afilado. E fora isso, que vários focos de calcificação, tá? Então, ver focos de calcificação, ducto principal dilatado e parênquima afilado, tá? Então, esse pâncreas já tem uma disfunção endócrina e exócrina, tá? Além disso, eu posso ter essas imagens encapsuladas, que é o pseudocisto pancreático. Porém, aqui não era uma pancreatite crônica. É só para exemplificar o que é um pseudocisto. Como se fosse uma imagem de um cisto, porém, numa história de pancreatite com mais de 4 semanas. Tá? E aí a gente tem esse pseudocisto pancreático, certo? São coleções que se organizam e formam pseudocisto pancreático. Tá? Ô, Dúvidas? Renato, Oi. só tem um slide da PCT lá que fala sobre a pancreatite necrosante. Você falou que aquilo era a densidade? Aumento da densidade da gordura? Não, esse aqui? Não entendi. Não, é numa imagem. Passa pra frente, tá? Pra frente? Essa. Aí você falou que ao redor você explicou que tinha uma aerodensidade que você tinha falado? Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui o que acontece? A necrose está aqui, ó. A hipocontrastação do parênquima, tá? Aqui eu tenho coleções, porque é uma coleção, fica homogênea, assim, tem uma densidade de líquido homogênea. É só para vocês não confundir coleções com esse aqui, ó, com densificação de gordura, em que eu tenho ainda gordurinhas entremeadas, ó, gorduras entremeadas. A coleção, ela fica toda cinza, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a coleção? Aqui, ó, fica toda cinza, e ela escorre. Isso aqui é coleção, isso aqui é coleção, tá? Se eu olhar para a bexiga, vai estar com essa mesma densidade. Se eu olhar para a vesícula biliar, que aqui não está mostrando, vai estar com essa mesma densidade, que é densidade mais líquida, tá? Então, tem que lembrar disso, diferenciar coleções de densificação de gordura, porque isso faz parte do Baltazar, tá? Acho que da densidade que eu falei aqui foi isso. Era isso mesmo, obrigada. Nada. Então, gente, rapidamente, vamos falar aqui, para a gente finalizar pâncreas, tá? E aí a gente tenta matar fígado ainda hoje, que fígado é mais curto, tá? Então, vamos lá. Adenocarcinoma de pâncreas. Vai ser o único tumor sólido que eu vou falar do pâncreas para você. Por quê? Ele constitui a grande maioria, aproximadamente 90% de todas as neoplasias pancreáticas, tá? E, infelizmente, gente, a neoplasia pancreática, ela tem uma mortalidade muito grande, porque o diagnóstico geralmente é mais tardio, porque quando o tumor é pequeno, ele é assintomático, ou então produz sintomas muito inespecíficos, soluços, gases, né, umas dores muito inespecíficas, né, que a pessoa vai levando, às vezes uma dor de queimação, faz endoscopia, não dá nada. Então, aí, né, quando a pessoa já está emagrecendo, já está com uma perda de peso, já está com umas dores mais fortes, aí vai fazer o diagnóstico, ela já é um tumor mais avançado, porque ele é um tumor que tem um prognóstico muito ruim, tá? Então, assim, a gente vê até, por exemplo, o Steve Jobs, né, os caras mais ricos que teve, ele morreu de adenocarcinoma pâncreas, tá? Então, muitas vezes não tem o que fazer, tá? Felizmente, em alguns casos, quando pega de forma inicial, ainda tem cura, tá? Mas, infelizmente, é a minoria dos casos, né? Então, a imagem, ela apresenta como uma massa, você tem 3 coisas para saber do adenocarcinoma de pâncreas, vou resumir para vocês, tá? E vocês verem que eu falo inconscientemente adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, tá? Que o local mais comum é a cabeça de pâncreas. Pode dar no corpo e na cauda? Pode. Na verdade, é adenocarcinoma pancreático, ele pode dar no corpo e na cauda. Mas o lugar mais comum é cabeça de pâncreas. Então, a gente vai ver, geralmente, uma massa na cabeça do pâncreas e ele vai aumentar a cabeça do pâncreas, atrofiar o restante,
do pâncreas, ou seja, vai atrofiar o corpo e cauda e vai dilatar o ducto de Wilson. Ah, Renato, parece com a pancreatite crônica. Parece. Porém, a pancreatite crônica não tem uma massa na cabeça do pâncreas e também a pancreatite crônica tem calcificações pancreáticas. Ou seja, seria isso aqui, o ducto de Wilson dilatado, o corpo e cauda com atrofia, né, com parênquima afilar, e aqui na cabeça do pâncreas eu ia ter uma massa, tá? Hipodensa e com hiporrealce. Ela é hipovascular ao realce, realça pouco, tá? Então, a imagem do adenocarcinoma é dessa forma, tá? Aqui, mostrando que o ducto está dilatado, o parênquima está afilado, olha o tamanho do parênquima, tá? E aí, na cabeça, que está um pouco mais difícil de ver, a gente tem uma massa aqui mal definida, tá? Na cabeça do pâncreas, que vai atrofiar o restante do órgão. Reparem, gente, que o adenocarcinoma está perto de veia cava, veia renal, veia esplênica, né? Aqui não está mostrando, mas junção pórtico-mesentérica, aqui a artéria mesentérica superior, tá? Então, está muito próximo a muitas estruturas vasculares, tá? No ultrassom, a gente vai ver a mesma coisa, tá? Uma massa na cabeça do pâncreas, dilatação do ducto de Wilson, atrofia do parênquima pancreático, tá? Mas, uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: quais são os critérios de ressecabilidade? O que é critério de ressecabilidade? Quando que eu vou ressecar esse tumor, pensando no ponto de vista curativo, tá? Quando que eu vou fazer uma cirurgia para, do ponto de vista assim, olha, eu vou tratar tentando salvar esse paciente, não de forma paliativa. A gente pode operar também de forma paliativa, para amenizar os sintomas, para aliviar a dor, enfim. Mas quando que eu vou tentar fazer uma cirurgia curativa? Primeiro critério, quando não tem metástase. Tá? Se tiver metástase, igual aqui mostra vários implantes peritoneal, ou seja, carcinomatose peritoneal, então quando eu vejo essas bolinhas, tá? No peritônio, principalmente aqui junto à parede peritoneal e tal, esse é carcinomatose peritoneal, posso ter metástase no fígado, tá? Que vocês vão ver. E aí é o seguinte: quando que eu sei que a artéria ou um vaso foi invadido? Eu já vou falar para vocês, tá? Para a gente ganhar tempo. Se encostou no vaso, eu não sei se só encostou ou se invadiu. E aí eu vou falar, por exemplo, o tumor encostou no vaso. Vou falar que aquele tumor é irressecável e tirar a chance de curar o paciente? Não, eu tenho que ter um critério mais forte. Se esse tumor só encostar o vaso e não deformar o vaso, ou seja, ele não amassa o vaso não fica em forma de gota, né, não deformou, não amassou o vaso, a gente não fala que há invasão. Se ele encostou e deformou, apertou o vasinho, em vez de uma bolinha, ficou uma gotinha, ficou uma semilua, ou seja, está comprimindo o vaso, é irressecável. Ou, se ele encostou, não deformou, mas ele encosta mais do que 180 graus o vaso, eu também considero, a gente também considera invasão, tá? Então, assim, encostou, aqui no caso, você pode falar assim, veio uma bolinha que ficou mais reto, tá? Às vezes é mais evidente do que isso, tá? Mas só para vocês entenderem, às vezes amassou o vaso, invasão. Aqui, encostou, mas continua a bolinha. E só uma parte do vaso não pegou mais do que 180 graus de circunferência. Não considero invasão. Se pegou, e pegou mais do que 180 graus,
mesmo que não tenha amassado, que tenha deformado o vaso, eu vou considerar invasão quando tem mais 180 graus. Se envolver 100% do vaso, ou seja, 360 graus do vaso, que a gente chama de encasement, quando pega toda a circunferência vascular, aí não há dúvida nenhuma que houve invasão vascular. Tá? Por que isso é importante? Porque se eu tiver uma invasão da artéria mesentérica superior, eu posso operar esse paciente? Eu posso tirar a artéria mesentérica superior? Sim ou não? Não, se invadiu, não. Invadir, não. Você vai morrer, né? Se eu tirar a artéria mesentérica, então vai ter uma isquemia mesentérica que às vezes vai matar mais rápido que a pancreatite. Se invadir a artéria esplênica. Acho que pode. Pode. Exatamente, eu faço uma esplenectomia. Tá? Então, a diferença é essa. Então, se eu pegar um vaso, por exemplo, uma veia esplênica, uma artéria esplênica, esse tumor ainda é ressecável. Porque você tira o tumor junto com o vaso e faz a esplenectomia. Porque consegue viver sem um vaso. Agora, uma junção porta-espleno-mesentérica é irressecável. Por quê? Porque não tem como você tirar a veia porta. A veia mesentérica. A artéria mesentérica, mesma coisa. Não tem como tirar a artéria mesentérica. Tá? Então, quando tem metástase ou quando tem invasão vascular de vasos vitais. Tá bom? E aí, gente, para finalizar, pâncreas, anda até rápido, porque pâncreas geralmente, às vezes, demorava 1, 2 aulas, tá? A gente vai falar de neoplasias císticas pancreáticas. Parece que é um tanto de coisa, né? Mas eu vou dividir, gente, primeiro, em 3 neoplasias que vocês vão gravar da seguinte forma. A primeira tem esse nome complexo, neoplasia sólida e cística pseudopapilífera do pâncreas, que é o famoso tumor de Franz. Esse tumor de Franz, teve até uma ex-aluna minha que pegou um caso no HC e fez o TCC desse tumor de Franz. Tá? Mas essa neoplasia sólida e cística pseudopapilífera do pâncreas, ou tumor de Franz, a gente vai gravar o seguinte. A primeira coisa está no nome, neoplasia sólida e cística. Ou seja, não é um adenocarcinoma porque tem uma parte cística. Segundo, acomete mais mulheres jovens, olha lá, 2ª e 3ª décadas. Tá? E, menos importante, né? Eu vou ter uma cápsula que pode ter debris interno, né, que é algumas septações e tal. Mas aqui eu tenho que gravar o seguinte: neoplasia sólida e cística em mulheres jovens, 2ª e 3ª década. Se chama neoplasia sólida e cística pseudopapilífera do pâncreas, ou tumor de Franz, tá? Então, podem ser grandes, mas eu vou ter áreas sólidas e área cística, tá? Em mulheres, 2ª e 3ª década, ou seja, mulheres jovens. Por isso que é importante a gente saber desse tumor. Tá, passou o primeiro tumor. Segundo tumor, neoplasia cística mucinosa. Mais uma vez, ó, feminino, muito maior do que masculino, 9:1. O que eu tenho que saber dele? Mulheres de meia idade, principalmente 9:1 em homens. Mulheres de quê? 40, 50 anos. Tá? Mulheres de 40, 50 anos. Eu vou ter o quê? Septações, pode ter calcificações, mas é mais em cauda. Então, neoplasia cística mucinosa. Mulheres de meia idade, 40, 50 anos, mais em cauda, posso ter calcificações. Então, vai ser esse tumor. Uma mulher de 48 anos, com uma neoplasia grande, na cauda, posso ter fina calcificação,
vou lembrar de neoplasia cística mucinosa, tá? E aí, ó, de novo, neoplasia na cauda pancreática, pode ter calcificação, mulher de 52 anos, lembrar de neoplasia cística mucinosa. Não tem área sólida, então não vou pensar de tumor de Francis, também não é uma mulher mais jovem. Por último, a gente matar essas três, neoplasia cística serosa. Também é mais comum em mulheres, não tem localização preferencial, mas são múltiplos pequenos cistos, tá? Pode ter calcificação também, mas são múltiplos pequenos cistos. E aqui é mais em idosas, mais do que 60 anos. Então, como que eu vou ver? Aqui, ó, eu vou ter vários cistos, pode ser um cistos maiores na periferia, e esses múltiplos pequenos cistos, eles podem até dar um aspecto mais sólido às vezes, tá? Mas não tem realce, tá? Então, são vários pequenos cistos e principalmente em mulheres, olha aqui, ele tem vários cistinhos, tá? Vários cistinhos aqui pequenininhos, que pode até confundir um aspecto sólido, mas principalmente em mulheres mais velhas, tá? Mais do que 60 anos, ou seja, mulheres mais idosas. Então, para resumir, é isso aqui. Tumor da filha. É o tumor de Francis. Tumor sólido cístico pseudopapilífero do pâncreas. Tem que ter áreas sólidas, mulheres de 20 e 30 anos. Não é difícil. Vocês verem isso, vocês vão lembrar, olha, tumor de Francis. Tumor da mãe, 40, 50 anos. É a neoplasia cística mucinosa, principalmente na cauda, pode ter calcificações. E o tumor da vovó, mais do que 60 anos, a neoplasia cística serosa. São vários microcistos, tá? E aí, aqui separado dessas três, a gente tem a última, que é a neoplasia intraductal papilífera mucinosa. O próprio nome já diz, a neoplasia intraductal. Tá? Também chamada em inglês de TIMP, a sigla TIMP, que quer dizer a neoplasia intraductal papilífera mucinosa, ou IPMN. Tem essas duas siglas. Mas qual que é a diferença dessa para as outras três? Não tem preferencial por sexo, um para um em homens e mulheres, mas comunica com o ducto principal ou ducto secundário, ou com os dois, que seriam as mistas, tá? Então, eu posso ter, principalmente, vou mostrar aqui para vocês, na colange, muito fácil de ver o ducto pancreático principal com, a gente chama até de uns cogumelinhos, né? Ali saindo dele, né? Umas dilatações císticas que comunicam, olha ali, ó. Eu tenho o ducto pancreático principal, eu tenho uns cistozinhos que comunicam com o ducto, tá? Eu consigo ver muito bem aonde? Na colangio-ressonância, tá? Na TC, às vezes eu vejo o cistinho e o ducto ali, tá? Comunicando com esse cistinho. Então, toda vez que eu ver um cisto que comunica com o ducto, eu vou lembrar da neoplasia intraductal, ou seja, intraductal comunicou com o ducto, papilífera mucinosa, tá? Aqui é o resuminho. Então, se eu tenho múltiplos pequenos cistos, vou lembrar da neoplasia cística serosa, que é o tumor da vovó. Se eu tenho um cisto grande, com calcificação, principalmente em cauda, tá? Eu vou lembrar da neoplasia cística mucinosa. Aqui não está representando, mas se eu tenho um cisto com área sólida, eu vou lembrar do tumor de Francis, neoplasia sólida cístico pseudopapilífero do pâncreas. Se eu tenho um cisto que comunica com o ducto, seja secundário ou com o ducto principal, eu vou ter a neoplasia intraductal pseudopapilífera do pâncreas, ou IPMN, ou TIMP em inglês, tá? E se eu tenho uma história de trauma ou pancreatite, tá? Eu posso ter o pseudocisto, que é um diagnóstico diferencial. E aí eu tenho essa outra tabelinha aqui, que ajuda
a lembrar disso. Olha, tem história de pancreatite? Tem. E eu tenho um cisto grande? Eu vou lembrar de pseudocisto, história de trauma ou pancreatite. Se eu não tenho história de trauma, e aí eu tenho um cisto grande, eu vou lembrar do neoplasia cística mucinosa, que é aquele da mamãe. Mas se eu tenho microcistos, cistos pequenos, agrupados, que não comunicam com o ducto, vou lembrar da neoplasia cística serosa, que é o da vovó. E se eu tenho pequenos cistos que comunicam com o ducto, vou lembrar da neoplasia cística intraductal do pâncreas, tá? Pseudopapilífera do pâncreas. Neoplasia intraductal pseudopapilífera do pâncreas, tá? E se eu tenho ainda uma neoplasia sólido-cística, vou lembrar do tumor de Franz. Neoplasia sólido-cística pseudopapilífera do pâncreas, que é o tumor da filha, tá? Gravando esse esqueminha, não erra nunca mais. Não erra nunca mais. Esses dois esqueminhas aqui, não erra isso nunca mais, que são as neoplasias císticas do pâncreas. E aí, a neoplasia sólida mais comum, 90% a gente vai pensar no adenocarcinoma. Existem linfomas, existem tumores neurogênicos, mas a gente vai estudar principalmente o principal, que é o adenocarcinoma do pâncreas. Beleza? Gente, ó, já deu ali quase 5 horas, mas vamos pelo menos começar fígado aqui. A gente faz aqui, se aguentar, ali uns 15, 30 minutinhos, tá? Dependendo aí de como vocês estão. Para a gente terminar na próxima aula da revisão, tá? Que a gente termina na revisão. Você quer a aulazinha de anatomia, que eu passo também de forma prática para vocês, tá? Deixa eu passar esse aqui, a gente marca esse aqui depois da prova, tá? E aí a gente vai falar de fígado, tá? O fígado, gente, a gente tem uma segmentação, tá? Depois vocês olham, eu não vou perder tempo falando aqui com a segmentação, mas essa segmentação serve para a gente localizar as lesões, tá? Se essa lesão é ressecável, se ela é irressecável. Muitas vezes, alguns tumores de cólon, mesmo com metástases por fígado, eles podem ser curativos, isso por tumor de cólon, alguns tumores de cólon. Se a gente fazer a metastectomia hepática, o fígado consegue, se a gente deixar 60% do fígado, a gente, pelo menos 60% do fígado tirando as metástases, uma quantidade suficiente para não dar insuficiência hepática, e esse fígado consegue o quê? Hipertrofiar, tá? Então, muitas vezes, antes de fazer a metastectomia, pode fazer o seguinte, ligar algum ramo portal, né, seja o esquerdo ou o direito, umas 2, 3 semanas antes de operar, porque se você tem, só para vocês entenderem, uma metástase aqui no lobo direito, tá? Lembrando, falando para vocês, né? A veia hepática média divide o lobo direito do lobo esquerdo. Então, a veia hepática média vai dividir todos os segmentos 6 e 7, 8 e 5, é tudo lobo direito. Segmento 1 é lobo caudado, segmento 2, 3, 4A e B é lobo esquerdo. Então, só para vocês entenderem para que serve essa segmentação. Se eu tiver metástase aqui, eu posso ligar a veia porta, o ramo portal esquerdo. Se eu liguei ela aqui, não está vindo muito fluxo para cá, tá? E aí, o que acontece? Eu posso hipertrofiar esse lobo e depois fazer a metastectomia, tá? Ou o contrário, posso ligar esse lobo, hipertrofiar o lobo esquerdo e depois fazer a metastectomia aqui, porque eu tenho que garantir pelo menos 60% do fígado para que não haja insuficiência hepática. E além disso, para fazer controles de lesões, né? Tem uma lesão no segmento 8, um segmento interno, uma lesão aqui
que não é periférica, num segmento interno, muitas vezes é de difícil acesso pela cirurgia. Eu posso fazer o controle dessa lesão, se for uma lesão indeterminada, tá? Então, para isso que serve essa segmentação hepática, tá bom? Depois dá uma olhada. E aí a gente vai falar aqui das lesões hepáticas focais, tá? Que basicamente as que a gente vai trabalhar aqui hoje, que são mais, que tem umas características mais típicas, são o hemangioma, a hiperplasia nodular focal, o adenoma, que são 3 lesões benignas, e por último o hepatocarcinoma. Depois a gente fala de cisto. Cisto é cisto em qualquer lugar, tá? É a mesma coisa, a mesma característica do cisto na mama, do cisto renal, do cisto hepático, tá? E lembrando que as metástases, ela é um grupo à parte, porque as metástases são lesões que a gente fala assim, é uma lesão camaleão. Ela pode ser sólida, ela pode ser sólido-cístico, ela pode ser hipervascular, ela pode ser hipovascular, ela pode ser de todas as formas, tá? Então, o hemangioma, tá? O hemangioma, gente, hemangioma do fígado, como que é? Se fosse uma lesãozinha aqui, ó, hiperecogênica, no rim, vocês iam lembrar de qual lesão que eu falei para vocês? Quem é que lembra? Uma lesão no ultrassom, um nódulozinho branquinho, hiperecogênico no rim. Ele é bastante sugestivo do... que pode sangrar. Era Angiomiolipoma. Isso. Tá? Estou perguntando para relembrar vocês. Então, uma lesão hiperecogênica no rim é sugestivo de angiomiolipoma. Tem que fazer TC e ressonância para confirmar. Aqui no fígado, uma lesão hiperecogênica no fígado é sugestivo de hemangioma, mas tem que fazer TC e ressonância para confirmar. Tá? Então, o hemangioma é o nódulo hepático benigno mais comum. Coloquem isso aí no resumo seus. Nódulo hepático benigno mais comum, hemangioma. Porém, se eu ver um nódulo hiperecogênico no fígado, eu vou colocar nódulo hepático hiperecogênico, medindo tanto por tanto, sugestivo de hemangioma. A critério clínico, a TC e a ressonância podem trazer mais informações, tá? Ou seja, eu vou falar que é inespecífico ao ultrassom, porém que é sugestivo de hemangioma, que é o principal nódulo benigno do fígado. Porém, eu não posso cravar. Já na TC e ressonância, eu cravo que é hemangioma. E eu cravo pelo padrão de realce, tá? Só o hemangioma tem esse realce dessa forma, gente. Olha aqui, ó. Na fase arterial, quando o contraste está na circulação arterial, eu expliquei isso para vocês com 30 a 50 segundos. Depois que eu injeto o contraste na veia, pego o acesso periférico, calibroso, esperei 30 a 50 segundos, fiz o corte de tomografia. Esse contraste vai estar na circulação arterial, a aorta vai estar acesa. O hemangioma ele vai realçar dessa forma, ó, da periferia para o centro, ou seja, na fase arterial, ele tem aspecto globuliforme, periférico e descontínuo. Ele não realça de forma anelar, não. Ó. Essa parte não realçou, essa parte realçou, essa parte não, essa parte realçou, essa parte não. Ou seja, é periférico e descontínuo. E aí, quando está na circulação portal venosa, ele vai enchendo. Olha lá, ó. Ele estava assim, começou a encher mais. E na fase de equilíbrio, ou na fase tardia, ele realça todo. Tá? Então, só o hemangioma faz isso dos nódulos hepáticos. Viu isso, gente? Pode cravar que é hemangioma. Então, na residência, quando a gente está no R1, como é que a gente escreve? A gente aprende a descrever o que a gente está vendo, a descrever a lesão. Então, uma lesão que tem um realce
globuliforme, periférico, descontínuo, com tendência à homogeneização ou com homogeneização nas fases tardias, né, de forma centrípeta, ou seja, de fora para dentro, medindo tanto por tanto, compatível com o hemangioma. Hoje, como que nós escrevemos? Hemangioma típico, medindo tanto por tanto, netal segmento. Ponto. Tá? Porque quando tem esse padrão, é um hemangioma típico, tá? Agora, a hiperplasia nodular focal, tá? A hiperplasia nodular focal, gente, ela é um nódulo que é constituído por hepatócitos modificados. Guardem isso. São hepatócitos, ou seja, células hepáticas hipertrofiadas e modificadas, ou seja, hepatócitos que estão defeituosos. Então, vai ter muita característica do parênquima hepático, tá? E a grande característica da hiperplasia nodular focal é que ela tem uma cicatriz central. Porém, a hiperplasia nodular focal, gente, ela geralmente é hipervascular, ou seja, tudo que realça na fase arterial de forma intensa e homogênea, ou de forma bem intensa, a gente vai chamar de realce hipervascular, ou seja, estou na fase arterial, o nódulo ascende. Ou seja, não tem aquele negócio de fora para dentro, igual o hemangioma, não. Ele ascendeu e tem uma cicatriz. Na fase portal, ele fica quase isodenso ao parênquima. E na fase de equilíbrio, ele está isodenso ao parênquima, fica até difícil de eu delimitar o nódulo, porém a cicatriz central, que é fibrótica, tudo que é fibrose tem realce tardio. E aí a fibrose, que é a cicatriz, ela realce na fase de equilíbrio ou na fase tardia, tá? Então, HNF tem cicatriz central, tá? Ah, tudo que tiver cicatriz central é HNF? Infelizmente não, tá? A gente tem aqui, só para exemplificar para vocês não precisam gravar disso, um tipo de hepatocarcinoma que é chamado de hepatocarcinoma fibrolamelar, tá? Que a gente pode ter um nódulo hipervascular com cicatriz central. Porém, a diferença é que muitas vezes tem calcificações, tá? E a cicatriz, ela realça já na fase portal, mais precoce, tá? E na fase de equilíbrio, ela não, ou tardia, ela não realça, porque não é fibrose, tá? Esse tipo de hepatocarcinoma ocorre principalmente quando tem algum uso de hormônio exógeno, ou seja, uso de anabolizantes, tá? Então, é mais comum em homens jovens que fazem uso de anabolizantes discriminadamente, ou seja, sem acompanhamento, pode ocasionar o hepatocarcinoma fibrolamelar, tá bom? Da ressonância, a mesma coisa, tá? É um nódulo, muitas vezes com isocinal ao parênquima hepático, com a cicatriz central, tá? Essa cicatriz pode ter um hipersinal em T2, e na fase arterial o nódulo ascende, porque ele é hipervascular, na fase portal ele fica igual, vocês vão ver o resumo disso aqui, tá? Ele fica igual ao parênquima, na fase de equilíbrio, só a cicatriz realça, tá? Então, hemangioma, de fora para dentro, vai homogeneizando durante o passar do tempo. Então, na fase mais precoce, realçou só periférico. Na fase portal, vai realçando, chega na fase de equilíbrio, realçou tudo. O HNF não. A hiperplasia nodular focal, ele já teve um realce intenso na fase arterial e tem uma cicatriz central. O restante, ele vai ficando isodenso a parênquima hepático, se for na tomografia, ou isointenso ao parênquima hepático na ressonância, na fase portal, na fase de equilíbrio, e a cicatriz
realça mais tardiamente. E por último, gente, desses 3 nódulos benignos, o adenoma. O adenoma é igual o HNF, porém sem cicatriz central, tá? Ele é igual porque na fase arterial ele vai ter um hiperrealce, ou seja, vai ser hipervascular. Na fase portal ele pode até ficar um pouquinho hipervascular, isso ajuda a gente a ver na fase portal e na fase de equilíbrio, porém ele vai ficar muito parecido ao parênquima hepático. Então, o adenoma, a grande característica dele é que ele não vai ter cicatriz central. O problema maior desses dois é o seguinte: o adenoma ele vai ser mais comum em mulheres em uso de anticoncepcionais e ele pode o quê, gente? O que pode acontecer com o adenoma que eu falei para vocês? Você falou que ele poderia se romper? Exatamente. Ele pode sangrar. Então, lembra lá do abdômen agudo hemorrágico, que eu até citei uma ex-BBB, a Maria, que ela chegou lá com adenoma grande, sangrando. Então, o adenoma, ele pode sangrar, embora ele seja benigno. Infelizmente, alguns HNF pode não ter cicatriz central. Aí você me fala, Renata, aí é complicado demais, como é que eu vou fazer o diagnóstico de adenoma para hiperplasia nodular focal, sendo que você falou que os dois eram a mesma coisa quase, hipervascular e tal, só que o adenoma não tinha cicatriz central. Certo. Mas nesse caso, gente, é o seguinte, quando eu tenho um nódulo hipervascular sem cicatriz central, eu falo que é uma lesão hepatocelular benigna, podendo corresponder a adenoma ou hiperplasia nodular focal sem cicatriz central. Quando eu tenho cicatriz central, com um nódulo hipervascular e tudo, eu já cravo que é uma hiperplasia nodular focal. Quando eu não tenho, pode ser um adenoma ou pode ser uma hiperplasia nodular focal. É importante a gente diferenciar? Se for pequeno, a gente vai diferenciar no controle que eu vou explicar para vocês. Mas a única importância é isso que a Samara falou. Porque não é maligno, não vai malignizar, mas o adenoma ele pode sangrar, tá? Ele pode romper, igual nesse caso aqui, ó, um adenoma que rompeu e deu um hematoma subcapsular no fígado, tá? Gente, só tem um jeito de diferenciar por imagem, que é o famoso contraste hepatoespecífico da ressonância magnética. Então, a ressonância magnética, se eu quero diferenciar uma lesão hepatocelular benigna, que é uma hiperplasia nodular focal ou um adenoma, eu, no controle, principalmente quando é pequena essas lesões, eu faço uma ressonância com o uso do contraste hepatoespecífico, tá? O que esse contraste faz, gente? O contraste normal, ele é eliminado por qual órgão que eu falei para vocês? Rins. Pelos rins, exatamente. O contraste hepatoespecífico, ele é metade pelos rins, metade pela bile, pelo fígado, tá? Então, se ele é metade pelos rins, metade pelo fígado, o adenoma, quando eu estou na fase muito tardia, lá em 20 minutos, o contraste já foi praticamente todo excretado pelo rim, né, o contraste normal. Só que o contraste hepatoespecífico, lá com 20 minutos, já foi praticamente todo excretado, o adenoma já lavou o contraste, já saiu todo o contraste do adenoma, só que, se for o contraste hepatoespecífico, ele vai estar sendo eliminado pelo fígado. E o que eu falei para vocês que o HNF é? Hepatócitos modificados. Então, o fígado vai estar todo realçado com 20 minutos, inclusive o HNF. Já o adenoma, ele não vai realçar.
Ou seja, o contraste hepatoespecífico, dentre as indicações dele, a gente pode ver se tem fístulas biliares, porque ele é excretado pela bile, a gente pode ver se tem colangites, né, várias coisas ali de estudo de vias biliares. Mas uma das coisas é, se o HNF é hepatócito modificado, lá com 20 minutos, quando o contraste estiver sendo excretado somente pela bile, o hepatócito vai estar realçando. Então, o HNF vai estar realçando. O adenoma vai estar escuro, vai estar apagado. Então, eu consigo diferenciar os dois pela ressonância magnética com o uso de contraste hepatoespecífico. Isso aqui é um plus para você saber, tá? Isso aqui eu não vou cobrar na prova, não. Mas, poxa, eu vou formar não sei o que é contraste hepatoespecífico, vou pedir uma ressonância com contraste, não sei nem qual esse contraste existe, pois agora você já sabe que existe o contraste hepatoespecífico, que é específico, hepatoespecífico, é específico do fígado. Metade dele é eliminado pela bile, metade pelos rins. Tá? Então, gente, pronto, acabou as 3 lesões. Parece que é muita informação que a gente acabou de falar de pâncreas e tudo, mas é lembrar, hemangioma, contraste globuliforme periférico com tendência à homogeneização. HNF é hipervascular, ele ascende na fase arterial e tem uma cicatriz central. Na fase portal de equilíbrio, ele fica igual ao parênquima hepático. Tá? O adenoma é igual ao HNF, porém não tem cicatriz. E se eu tiver um HNF sem cicatriz? Pode acontecer. Aí eu faço o uso do contraste hepatoespecífico na ressonância. E o cisto, Renato? Como é que é o cisto? Vocês lembram que eu falei para vocês? Cisto é cisto. Como que eu vou ver o cisto no ultrassom? Uma imagem anecoica preta com reforço acústico posterior. E no fígado? Vai ter realce o cisto? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Pode falar sem medo. Cisto é líquido, tá? Não tem realce no fígado, na lesão. Se tiver realce, a lesão some, tá? Então, falar que um cisto é muito fácil. É uma lesão que não tem realce e pelo ultrassom ela é anecoica, tá? Pela TC, pela ressonância, nem se falam. Vocês já sabem dar o diagnóstico de cisto pela ressonância. É o quê? Uma lesão hipointensa em T1. Olha lá, ó. Eu não estou vendo líquido na coluna vertebral, ali no canal vertebral. E aí eu sei que eu estou em T1 com FAT7. Olha a gordura como está apagada, tá? E aí eu estou vendo o cisto escuro. Em T2, eu estou vendo o quê? Líquido ali no canal vertebral, que é o líquor. Vejo um pouco de líquido no estômago e vejo o cisto brilhando. Escuro em T1, brilho em T2, cisto. Injetei contraste, não mudou. Fase arterial, fase portal, equilíbrio, não muda, tá? E só para vocês saberem, às vezes a gente vai ver na TC lesões hipodensas subcentimétricas, muito pequenininhos, milimétricas. Essas lesões, elas são inespecíficas devido às suas diminutas dimensões. Eu não posso cravar que é cistos, porque elas são muito pequenininhas, mas são prováveis microcistos. Se o paciente não tem neoplasia conhecida, são lesões inespecíficas, prováveis microcistos, né, a gente fica mais tranquilo. Se o paciente tem neoplasia conhecida, embora seja provável que são microcistos, a gente tem que fazer um controle dessas lesões, tá? Então, lesões muito pequenas, a gente está falando de lesões milimétricas, eu não tenho como ver se ela tem um pouquinho de realce aqui ou se não tem realce, porque a gente está falando de lesões de 2 milímetros. Então, muitas vezes, na hora que você vai medir aqui, contamina com um parênquima ali, você não consegue pegar um róizinho pequeno ali. Então, muitas vezes você não vai saber se tem realmente um realce ou não. Embora se ela não mudou ali, se ela não acendeu, se ela não mudou na fase arterial, portal, equilíbrio, ela continua hipodência em todas, muito provável um microcistinho. Mas como é muito pequenininho, são inespecíficos, prováveis microcistos. A gente tem que fazer controle
se tiver neoplasia conhecida, tá? E aí, por último, gente, ó, pra você ver, ó, por último, das lesões hepáticas focais, que é o outro é metástase, né? E metástase é camaleão, igual eu falei para vocês, não tem um padrão. A gente vai falar do HCC. E do HCC, gente, tem uma importância enorme na tomografia. Alguém sabe por quê? Eu cheguei, tô tonto aqui também, que eu não almocei, vim no carro, cheguei e tô dando 2 aulas aqui, praticamente emendada, né, sem falar direto. Mas, gente, o HCC, ele tem uma grande característica, que é a única, anotem isso aí para vocês, em qualquer cantinho, neoplasia que eu não preciso de confirmação histopatológica para iniciar o tratamento. Ou seja, o diagnóstico é radiológico. O HCC, o diagnóstico é radiológico. Se eu tiver uma lesão típica, eu já estou autorizado a iniciar o tratamento, né? A iniciar todas as providências de fila de transplante. Então, o que é o HCC? Primeiro, para começo de conversa, antes de eu fazer essa pergunta, agora eu já estou adiantando para a gente não perder tempo. O principal fator de risco, e praticamente o HCC, sem ser o fibrolamelar, que eu falei para vocês que acomete pacientes mais jovens, em uso de anabolizantes e tal, o HCC tradicional, ele tem um fator de risco primordial, que é o quê? A hepatopatia crônica, é o fígado cirrótico. Então, eu tenho que ter um fígado cirrótico, tá? Para eu ter uma hepatocarcinoma ou carcinoma hepatocelular, é a mesma coisa, tá? E como que eu faço o diagnóstico do hepatocarcinoma? Tenho que ter um fígado cirrótico, primeira coisa, um fígado cirrótico irregular, vocês vão ver lá como fica o fígado cirrótico, e eu tenho um nódulo que ele é hipervascular, igual o adenoma, igual o HNF, sim, porém, ele é hipervascular num fígado cirrótico e que já na fase portal ele já o quê? Lavou o contraste, ele ficou hipovascular. Nem o adenoma, nem o HNF faz isso. Eles ficam igual ao parênquima, ou, vocês lembram, né, o adenoma fica um pouco mais. Somente o HCC acende e apaga tão rápido. Por que eu falo acende e apaga, gente? Porque o que é que faz um nódulo contrastar? São vasos sanguíneos. Quando a gente está falando de um tumor maligno, a gente está falando de neovascularização, de hipervascularização, de várias anastomoses vasculares. Então, o sangue chega muito rápido, o contraste chega muito rápido, o nódulo acende muito rápido, o nódulo contrasta muito rápido. Da mesma forma que ele vem muito rápido, ele sai muito rápido, porque tem muitos vasos sanguíneos drenando esse nódulo. Então, é a torneira aberta. Enche e vai embora muito rápido. O nódulo, você abriu, encheu a pia, já foi embora. A pia já caiu, a água já caiu e já saiu. Então, o nódulo acendeu e apagou. Se eu tiver um nódulo hipervascular com, olha o nome, washout, em inglês, wash out, ou seja, com lavagem do contraste. Lavou o contraste. Ó, pintei aqui de contraste, lavei aqui, ficou escuro. Ou, né, quando a gente fala washout, em inglês, né, ou seja, que teve uma lavagem do contraste, eu estou diante. Se eu tiver um fígado cirrótico, esse nódulo não é sugestivo de hepatocarcinoma, não. Esse nódulo é compatível com hepatocarcinoma. Nódulo hipervascular com washout num fígado cirrótico é igual a hepatocarcinoma. Tá?
Não preciso de biópsia. É o único tumor que a gente dá o diagnóstico radiológico que já dá para fazer o tratamento sem confirmação. Obviamente, tem vários tumores que eles dão o diagnóstico radiológico, mas todos precisam da confirmação histopatológica. Aqui não. Aqui você já trata. Tá? E por último, as metástases. Gente, metástase pode ser camaleão, tá? Pode ser nódulo hipovasculares, pode ser, essa é a forma mais comum da gente ver, que a gente chama aspecto de olho de boi, ó. Fica um realce periférico, tá? Um realce periférico, e às vezes nódulos totalmente vasculares, vários, múltiplos, tá? Então fica um realce periférico. Reparem que não é igual o hemangioma, que é descontínuo, tá? Fica um realce periférico homogêneo, tá? Homogêneo. Ah, Renato, e a cicatriz central? Não, não é cicatriz central, é só um realce periférico. Esse aqui vai manter em todas as fases desse jeito, tá? Todas as fases desse jeito. Então, é diferente, tá? E aqui fica hipovascular, ou seja, é camaleão. Metástases pode ser hipervasculares, com realce periférico típico, igual eu falei para vocês, pode ser hipovascular, tá? Então, metástases pode ser de diversas formas. Quanto que eu vou suspeitar? Primeiro, quando tem um tumor primário conhecido, quando for múltiplas, tá? E quando não tem nenhum aspecto característico de nenhuma lesão do que a gente acabou de conversar, tá? Eu posso ter lesões indeterminadas? Posso, tá? Tem lesões que eu não encaixo nem hemangioma, nem adenoma, nem hiperplasia nodular focal, nem HCC. Essas lesões são indeterminadas. Geralmente vão para biópsia ou para controle. Mas lembrem-se, olhando essa aula, vocês vendo essa aula, vocês sabem que eu não posso fazer um exame de tomografia de nódulo hepático sem injetar contraste. Eu não vou, o padrão do realce é quem vai me falar o que é um nódulo. E eu tenho que fazer o protocolo trifásico, arterial, portal e equilíbrio tardio. Então, muitas vezes eu pego o TC de outros lugares que não tem radiologista, o povo me manda os exames e fala assim, Renato, eu fiz um ultrassom aqui, pedi um ultrassom, e aí o ultrassom tinha um nódulo hepático para esclarecer. Eu pedi a TC vê o que é no específico, o que eu faço? Aí quando eu olho, o cara me mandou lá, a TC é sem contraste. Eu falei, a TC vai ser inespecífica mesmo? Tem que injetar contraste. Ele falou, mas eu escrevi que era do nódulo. Eu falei, pois é, num lugar que não tem radiologista, eles não têm orientação. É igual fazer o exame, né, com não especialista. Muitas vezes vai sair o diagnóstico errado, ou vai retardar o diagnóstico, tá? Gente, e aqui é rapidinho, é 5 minutos. 5 minutos a gente termina, prometo, tá? Prometo. Hemocromatose eu nem vou falar com vocês, vou falar só de cirrose e esteatose, tá? Que são os dois mais comuns, que é as doenças hepáticas difusas. A gente falou das doenças hepáticas focais, doenças hepáticas difusas. A cirrose, gente. Cirrose a gente vai ver o fígado assim, ó, todo irregular, com ascite, proeminência do lobo caudado, aumento das fissuras hepáticas, aqui de novo no ultrassom irregular, heterogêneo, pode estar ecogenicidade heterogênea, muitas vezes nesse caso aqui não está, mas pode ter a textura heterogênea. Lembre-se disso, ó, proeminência do lobo caudado, alargamento das fissuras, eu posso ter redistribuição volumétrica, ou seja, um aumento do lobo esquerdo e uma redução do lobo direito, mas o principal, ó, os contornos desse fígado, todo irregular, tá? E eu tenho achados secundários. O que são os achados secundários? Olha, vários vasos aqui em volta do esôfago, ou seja, varizes esofágicas, circulação colateral, vem a porta de calibre aumentado, ou seja, provavelmente tem hipertensão portal, tem, porque tem varizes esofágicas, tem aqui a recanalização da veia paraumbilical, muitos descrevem como veia umbilical, o termo mais certo é veia paraumbilical, porque a veia umbilical, quando ela fecha, ela não abre, o que abre é o que forma uma veia acessória ali do lado dela, né? Mas é comum esse termo, veia umbilical, não está de todo errado, né? É comum, porém, o termo mais aceito é veia paraumbilical. Olha aqui, eu tenho um pouquinho de líquido
no caso aqui de ascite perihepática, tá? Um pouquinho de ascite perihepática, proeminência do lobo caudado, né? Os contornos do fígado irregulares. Olha o tamanho do baço. O baço está quase o tamanho do fígado ou maior. Então, aqui eu tenho uma hepatomegalia, uma esplenomegalia, tá? O baço, geralmente, é menorzinho, tá? Ele é menor do que o fígado. Então, se eu tenho um fígado e um baço grande, quase o tamanho do fígado, né? Ou maior, eu tenho uma hepatomegalia aqui também, tá? Gente, o Lee-Haas não é uma coisa que eu nunca entrei em detalhes em nenhuma turma, tá? Porque é uma classificação muito específica, mas é só para vocês saberem que existe quando o paciente tem um fígado cirrótico, tem que ter um fígado cirrótico, eu posso classificar esse nódulo de acordo com o grau de suspeição. Quando ele tem aquele aspecto típico, igual eu falei para vocês, hipervascular com washout, ele é um Lee-Haas 5, aqui já confirmo, tá? Mas tem alguns que, igual eu falei para vocês, ficam indeterminados. E aí a gente pode classificar de acordo com o Lee-Haas, tá bom? Mas não é nada que é específico ali para vocês utilizarem, não. Mas é só para vocês saberem que existe essa classificação do Lee-Haas, igual existe o P-Haas da próstata, igual existe o G-Haas do ovário, o T-Haas da tireoide. O T-Haas era uma aula boa depois para fazer no internato, porque o T-Haas, ele é muito, 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 muito comum e cada vez mais vocês vão ter que saber lidar com as condutas dos nódulos tireoidianos, né? Na prática clínica suas, no PSF, quem for clínico, endocrinologista, vai pegar muito nódulo tireoidiano, tá? E para terminar a aula, né, eu não vou falar de hemocromatose, tá? É mais específico, mas aqui vamos falar só da cirrose e da esteatose. Eu vou falar para vocês como que a gente dá o diagnóstico de esteatose pela tomografia e pelo ultrassom. Pela tomografia, gente, a gordura fica mais escura ou mais clara? Mais clara? Não, ela fica mais hipodensa, né, que a gente estava falando antes. Isso, a gordura fica mais hipodensa. O que é mais hipodensa que a gordura é só o ar. Então, como que o fígado vai ficar quando tem gordura? Vai ficar o quê? Mais escuro. Mais escuro em relação ao quê? Ao baço, tá? Então, se eu tenho um fígado com a densidade menor ou igual à do baço, que o fígado geralmente ele tem uma densidade maior do que a do baço, eu já tenho um diagnóstico de esteatose. Pode ser uma esteatose difusa ou pode ser uma esteatose focal. Ah, como que eu sei que não é um nódulo aqui? Porque os vasos passam aqui dentro sem desviar o caminho. Se for um nódulo, o vaso não passa atravessando o nódulo, não. Tá? Então, muitas vezes a gente dá o diagnóstico de esteatose focal porque não distorce o vaso, não distorce o ducto, não distorce nada. Os vasos passam aqui dentro, ó, normal. É só uma alteração focal do parênquima de infiltração de gordura, de esteatose focal. Então, o diagnóstico de esteatose na tomografia é uma redução difusa da atenuação, da densidade em relação ao baço, tá? E no ultrassom? No ultrassom é famoso. No ultrassom vai ser o contrário da tomografia. Ao invés de ficar escuro, o fígado vai ficar claro. Então, um fígado normal, eu tenho a mesma ecogenicidade do rim e do baço. Aqui não está mostrando o baço. Um fígado com uma esteatose leve, eu vou ter uma ecogenicidade um pouco aumentada em relação ao rim e ao baço. Um fígado com ecogenicidade moderada, que eu apago o contorno dos vasos, aqui eu consigo ver melhor o contorno dos vasos, aqui eu consigo ver só alguns, então apaga mais o contorno dos vasos, eu tenho uma esteatose moderada, é subjetivo. E quando eu tenho um apagamento muito grande dos contornos do vaso e muitas vezes do diafragma, aí é uma esteatose acentuada. Ah, Renato, eu achei parecido. Gente, muitas vezes eu vou fazer ultrassom, eu vou achar que é 1 grau 2, um colega vai achar que é 1 grau 3. Muitas vezes
vai achar um que é grau 1 e outro que é grau 2. Então, entre esses, ó, 1 para 2, 2 para 3 é normal. O que não pode é um achar que é grau 1 e o outro achar que é grau 3. Isso não dá. Tá? Agora, de grau 1 para grau 2 ou grau 2 para grau 3, é comum haver essas variações entre observadores. Porém, o grau 3, gente, é muito raro. Tá? Para chegar no grau 3, é muito difícil. Então, geralmente, a gente vê muito frequente o grau 2. Eu dificilmente dou um grau 3, a não ser que seja um trem muito exuberante, tá? Então, geralmente, dá mais dúvida se é grau 1, grau 2. Então, a gente, muitas vezes, quando fica na dúvida, coloca leve barra moderado, ou seja, grau 1 barra 2. Coloca um barra o outro, porque está ali no meio do caminho, tá? Então, aqui, grau 1 é leve, grau 2 moderada, grau 3 acentuada. E lembrar que, se cair isso em prova de residência, o ultrassom dá o diagnóstico de esteatose, é muito controverso isso, mas a resposta é não. A gente tem que falar de doença hepática infiltrativa, que a principal forma é a esteatose. Então, geralmente, quando tem isso, a gente coloca fígado com aumento difuso da ecogenicidade hepática, sugerindo doença de depósito, sendo a esteatose hepática gordurosa, né, sendo a forma gordurosa, a esteatose hepática, a forma mais comumente encontrada. Só que tem gente que fala o seguinte, gente, se você não dá um diagnóstico de esteatose, ficar com medo de dar um diagnóstico de esteatose, você não vai dar um diagnóstico de nada. Mas, porém, existem doenças, a própria hemocromatose pode dar hiperecogenicidade no fígado no ultrassom, aquela doença de Wilson, né, que é depósito de cobre. Agora eu estou sem comer, acho que não é cobre, não, é doença de Wilson, o que mesmo, gente? É cobre? Enfim, a cabeça agora não está funcionando. Mas pode ter, né? Então, a gente fala dessa forma no ultrassom. É uma doença de depósito sugestivo de esteatose. Alguns aparelhos mais modernos conseguem até quantificar essa esteatose, tá bom? E na ressonância, como que a gente faz? Aquilo que eu expliquei para vocês, um in-out phase, tá? Um in-out phase. Fez ali o T1 fora de fase, o fígado tá com um sinal mais alto. Fez o T1 fora de fase, que a gente vê aquele sinal do contorno ou da tinta de nanquim, e ele caiu o sinal, eu tenho o quê? Gordura microscópica ou gordura intracelular. Não é aquela capa da picanha. Como que eu faço para apagar a gordura macroscópica, gente? Eu faço o quê? É o FAT7? FAT7. Então, aquela gordura macroscópica é o FAT7. A gordura intracelular, aquela gordura de permeio, né, aquela gordura, quando a gente fala entremeada na carne, aí é um in-out phase. Então, a esteatose, como é gordura dentro dos hepatócitos, não é gordura macroscópica. Se eu fizer o FAT7, eu não vou dar o diagnóstico de esteatose. Se eu fizer um in-out phase, serve para isso. Eu ver gordura intracelular microscópica. Então, aqui o fígado está mais claro, fiz o out phase, é T1 do mesmo jeito, ó, T1, líquido escuro, T1, líquido escuro. Porém, aqui eu tenho esse contorno, que é o artefato da tinta de nanquim, que é do out phase. Tá claro, caiu o sinal, a gente fala que caiu o sinal no out phase, ou seja, tem gordura intracelular. Tá bom? Então, hemocromatose a gente não vai falar. Como a gente começou 3h45, a aula era para acabar 5h15, acabou 5h40. Ou seja, 25 minutinhos a mais ali, deu tempo da gente fazer tudo. Cadê vocês, gente? Não estou vendo vocês aí. Tá bom? Gente, e aí, quarta-feira, a gente mata todas as dúvidas, faz a revisão, entendeu? E aí a gente faz a prova na sexta, vai dar certo, fiquem tranquilos, na revisão a gente vai tirar todas as dúvidas,
O importante foi a gente, né, falar tudo aqui para vocês. Né, vocês foram a turma que mais teve aulas, que a gente teve aquelas aulas extras ali, sobre a prova, sobre o quiz lá, que valeu a pontuação. A gente teve as aulas de ciência e inovação, né, que foi a aula de IA, teve uma parte da turma que teve a aula de ultrassom. A gente ainda vai fazer uma aula depois da prova, para quem quiser, prática ali de ver casos de TC, de anatomia e tudo, pra vocês aprenderem tudo isso que eu falei com vocês, a gente vai ver em casos pós-prova. Então, todo mundo relaxado e tal, a gente vai discutindo, cadê a adrenal? Como é que eu faço para ver a adrenal? Como é que eu faço para ver a mesenteco superior? Qual que é o diagnóstico? Onde que está a densificação aqui? Está em volta do apêndice. Não, está em volta do pâncreas, é uma pancreatite. Então, tudo isso a gente vai ver, tá? Era cobre. Né? Pois é, gente, eu tô hipoglicêmico, sim, viu? Eu juro pra você que teve uma parte da aula que eu dei uma tonteada, que tava até bebendo o negócio aqui, porque hoje eu não almocei. Eu viajei a noite inteira, ganhei uma comidinha do avião, aí fiz conexão em Brasília, cheguei em Belo Horizonte, enquanto ali comi um negocinho lá de café ali no Casa do Pão de Queijo, e vim, cheguei, voltei de tomar banho e já iniciar a aula aqui, agora para vocês, agora que eu vou comer. Mas o importante é que deu certo, agora eu estou tranquilo, aí a gente faz a revisão e vai fazer a prova, e aí depois vai ter as aulas de ultrassons, que é muito legal essas aulas de ultrassons, tá? A aula de acesso venoso vai ser a primeira aula que eu vou dar de acesso venoso aí para a turma, que eu vou levar uns phantoms, que é como se fosse pode ser um phantom que a gente compra, que tem umas estruturas para a gente funcionar, ou você pode mesmo fazer, por exemplo, pegar um frango, colocar uns balões dentro do frango e vir para poder funcionar, que você vai ver a anatomia certinha da agulha entrando e tudo. É muito bom para treinar acesso. E vocês vão ver que fazer com ultrassom é batata, é tranquilo para pegar acesso. Então, hoje em dia é tudo guiado, né? O ultrassom tá fácil acesso, então a gente vai fazer isso aí, né? Vai fazer esse experimento aí. Espero que vai dar certo aí, mas vai dar certo. Beleza? Gente, obrigado. Obrigada, Renato. Valeu. Um abraço para todos vocês. Viu? Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Marina. Valeu, Matheus.